Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa mensagem e reflexão de hoje. E nessa mensagem de hoje, vamos falar um pouco sobre o louvor. Louvor que é uma oração antiga, mas que pouca exercitada nos dias de hoje, é o que nós percebemos. E como precisamos exercitar e resgatar novamente esta forma de oração. E quando lemos o livro dos Salmos, quantos salmos de louvores encontramos neste livro? Quantos salmos encontramos que nos motivam a louvar o Senhor também? Um deles, o Salmo 33, ele inicia com um louvor. O salmista vai dizer assim: bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor estará sempre em minha boca. Bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor estará sempre em minha boca, ou seja, é uma oração onde que o salmista faz um pedido para que o louvor esteja sempre na boca dele, mas não apenas em alguns momentos, em alguma situação, mas sempre, continuamente. E como precisamos aprender com os santos, os grandes homens e mulheres da Bíblia, a louvar. Homens e mulheres esses que descobriram que o louvor não é apenas uma oração, mas uma forma de oração. Mas descobriram que o louvor é um caminho, que o louvor é uma porta para grandes bênçãos e milagres. E nós, infelizmente, ficamos apenas na oração de pedir, pedimos, e devemos e precisamos pedir sim. Afinal, o que somos sem Deus? O que somos sem a graça de Deus? Somos nada. E é o próprio Jesus que nos motiva a pedir. Pedi e recebereis. Jesus nos ensina também a importância do louvor. Louvor este que deve ser em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Porque louvar a Deus quando tudo está bem, quando tudo está bom, não é muito difícil. Mas precisamos louvar a Deus mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, mesmo quando o mar da vida se agita, mesmo quando as coisas fogem do controle, ainda assim devemos exercitar o louvor a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus está contigo, Deus está conosco em qualquer situação. Porque Ele jamais nos abandona. Isso é um grande motivo para nós louvarmos a Deus, porque sabemos que Ele está conosco em qualquer momento, em qualquer situação, e que Ele jamais nos abandona. E por isso
Sabendo disso, nós não precisamos nos abater, porque se eu sei que Deus está comigo, que Deus é mais forte e que vai me proteger de todo mal que vier contra mim, é o que Paulo disse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí que grande motivo para que nós temos para louvar o Senhor. Saber que Ele é por nós em todos os momentos. E voltando à oração de louvor, e foi exatamente uma oração de louvor que Jesus fez diante do túmulo de Lázaro, que há 4 dias estava sepultado. Essa foi a oração que Jesus fez. Pai, eu te louvo porque sempre me ouviste. Porque sempre me ouviste. Jesus deixa claro que Deus sempre o ouviu. Eu bem sei que sempre me ouve. Sempre me ouve. Nós podemos louvar o Senhor, devemos louvar porque Deus sempre nos ouve. E Jesus vai dizer às pessoas: tirai a pedra diante daquela circunstância que Lázaro estava sepultado. E Marta vai dizer: Senhor, ele já cheira mal, há 4 dias está aí. Jesus mesmo assim fala: tirai a pedra. E depois vai dizer: Lázaro, vem para fora. E sabemos o que aconteceu. Lázaro voltou à vida. Lázaro voltou à vida. Veja aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que milagre. Milagre esse que foi fruto da oração de Jesus de louvor. Pai, eu te louvo porque sempre me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouve. Oração de louvor, o poder da oração de louvor. E já terminando, trago um outro milagre, fruto também de um louvor. Atos 16, que está em Atos 16, depois vale a pena você pegar esse capítulo aí e ler ele completo, que vai dizer que Paulo e Silas estavam presos depois que lhes arrancaram as suas vestes, depois de terem sido açoitados e com muitas feridas por todo o corpo, e ainda com os pés amarrados dentro da prisão, dentro da cela. Imagina aí você a situação desses 2 homens, desses 2 servos de Deus, sem roupa, açoitado, com feridas, todo machucado, ainda por cima com os pés amarrados, ou seja, não podia nem mesmo andar dentro da cela. Imagina aí a circunstância que eles se encontravam. Com certeza a situação é essa que eu e você não queríamos estar nunca, porque não é uma situação prazerosa. Pelo contrário, com certeza eles estavam sentindo dor porque são humanos. Mas, no entanto, diz o texto que pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos de louvor, de modo que todos os prisioneiros escutavam. E de repente, algo extraordinário acontece. Um grande terremoto acontece naquele momento que faz com que todas as portas da cela se abrissem
e que todas as algemas que eles estavam amarrados se soltassem. Humanamente falando, Paulo e Silas não tinham motivo algum para estar ali louvando e bendizendo ao Senhor. Até porque eles estavam naquela circunstância justamente por causa de Jesus. Mas a fé que brotou no coração deles, depois que eles se encontraram com Jesus, a fé e o amor que brotou no coração deles depois do encontro que eles tiveram com Jesus, era muito maior do que a dor que eles estavam sentindo. Jesus não era mais para eles apenas o Messias anunciado desde o Antigo Testamento. Jesus era um amigo. O próprio Jesus vai dizer: não vos chamei servo, mas vos chamei de amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Um amigo presente, mesmo estando ausente fisicamente. Eles estavam ali louvando ao Senhor porque eles tinham a certeza em seus corações que Deus era bom e que eterna era a sua misericórdia. E como eu disse no início, porque eles tinham essa certeza no coração deles que o louvor é um caminho, que o louvor era uma porta para bênçãos e milagres, e foi justamente isso que aconteceu. Quando aquelas portas, aquele terremoto vem ali naquele lugar, fazendo que as portas se abram, que as correntes caiam por terra, era um milagre que estava acontecendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não sei a circunstância que você se encontra hoje, seja qual for, louve o Senhor. Louve o Senhor porque este é o caminho de milagres, esse é o caminho de bênção. Louve o Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia para com todos que o temem, aquele que os buscam. Louve o Senhor porque Ele é o único que pode tirar algo bom naquilo que aparentemente, naquilo que está ruim. Aonde nós vemos desgraça, Deus consegue ver, colocar ali a sua graça. Onde abunda o pecado, Deus pode fazer com que superabunda a sua graça, como diz a palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você aprendemos com essa mensagem. Que a partir de hoje possamos exercitar mais essa oração de louvor. E preparemos para vermos grandes milagres acontecerem diante dos nossos olhos, como os discípulos viram. E terminando, se você puder, compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que eles também aprendam a louvar o Senhor, aprenda esse caminho. E deixe também, se você puder, deixe também um louvor aí nos comentários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.